Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurovila, o podcast do INCT Neurotech R, um espaço de conversas profundas que transformam mentes e constroem futuros. Eu sou Ana Paula Lage, membro do Comitê Gestor do INCT, da Escola de Medicina, da UFMG, e hoje nós vamos falar sobre um tema atual e bastante preocupante: cérebros jovens e telas. Afinal, qual que é o impacto real da tecnologia no desenvolvimento infantil e adolescente? Nós vivemos uma era em que as telas fazem parte do nosso cotidiano, desde a educação ao lazer, socialização, descanso. Mas como que essa presença constante dialoga com o cérebro em formação? O que é mito e o que realmente é evidência científica? E como a gente consegue encontrar equilíbrio entre esse mundo digital e a maturação neurológica? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como a neurociência e as tecnologias de pesquisa podem nos ajudar a compreender o impacto do tempo de tela no desenvolvimento da atenção, autorregulação, cognição e saúde mental. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber 3 ilustres convidadas. Começando aqui do meu lado, doutora Débora Miranda, médica pediatra, professora da UFMG, vice-coordenadora do INCT Neurotech R. Patrícia, mãe de uma criança com dificuldade de autorregulação. Doutora Renata Maria, pesquisadora, pós-doutoranda, especialista em estudos sobre tempo e tela, atenção e saúde mental. Sejam todas muito bem-vindas. Antes da gente começar nesse bate-papo, eu queria saber quem são vocês dentro desse tema. O que conecta cada uma de vocês entre a relação entre cérebro e tempo de tela? Gente, acho que tela é o nosso desafio do tempo atual, né? Então, eu acho que não tem nenhuma criança que a gente recebe no atendimento hoje no consultório que a família não tem algum questionamento e que a tela não é um dos pontos principais da consulta. Então, não só no tempo, né? Eu acho que a tela tem vários aspectos. A gente tem o tempo, na verdade, de quem mais cuida da gente, isso é importante, até para o desenvolvimento da linguagem dessas crianças e a autorregulação dessas crianças. O conteúdo do que essas crianças estão assistindo, o tempo propriamente dito, que eu acho que é o mais estudado. Renata vai falar isso aí muito melhor do que eu, mas o tempo é muito importante, a gente sabe, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então a Tem gente sabe conteúdo. que tem muitos outros aspectos aí que vão ser implicados aí nessa história do tempo. E aí a gente acaba abordando isso em todas as consultas pediátricas. Eu acho isso cada dia mais importante de ser abordado por todo profissional de saúde. Patrícia, você quer contar, Patrícia, por que você acha que tela é importante? Eu fico sempre em busca de autoconhecimento, né? Para levar isso para os meus filhos. E aí, esse desenvolvimento é conectado entre o cérebro e a tela. E aí, a experiência do dia a dia, o mundo digital pode ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo. E depende de como ele ser usado. Por que você acha que ajuda, Patrícia? Ajuda para pesquisar, né? Isso é uma coisa boa para as crianças. Aí eu acho que isso ajuda. E o que você acha que atrapalha? O que atrapalha é por causa do tempo, muito tempo ficar na tela, e atrapalha esses jogos, né? Que é muito repetitivos na mente deles, né? E aí acaba desregulando eles, acaba trazendo consequências depois com coisas, né, para eles ficarem nervosos. Mas quando a gente fala muito, o que você chama de muito? O que você, como mãe, hoje em dia chama de muito de tela? Ficar o dia inteiro, né? Que muito fica o dia inteiro jogando videogame, não só celular, né? Aí os jogos do celular e tem o videogame também, né? E aí com isso eles vão ficando mais nervosos. Na hora que você tira, eles já ficam tudo oriçados já. Então, esse tempo de tela que eu falo é o dia inteiro.
ou então a metade do dia. Eu tento sempre buscar não ter esse tanto de tela. Como especialista, Renata, conta um pouquinho desse tempo que a Patrícia está falando e o que causa, ou se pode ter algum benefício. Então, essa coisa do tempo é interessante, porque enquanto mãe, a gente pensa assim, um dia inteiro na tela ou a metade do dia é muito, né? Mas quando a gente pensa em termos de Organização Mundial de Saúde e de que a tela já tem que caber em uma rotina saudável e estruturada, né, das crianças, olhando as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, uma criança até 2 anos, em tese, ela não teria que ter um contato com telas, né? Dos 2 aos 5, 1 hora de tela por dia, de 5 até a adolescência, 2 horas de tela por dia, e durante a adolescência, até 3 horas de tela por dia. E aí começa aquela coisa, qual o tipo de tela? Porque o menino ou a menina tem que fazer algumas disciplinas ali que são online, tem que estudar, o livro veio online, tem que baixar, é um material em PDF. Então, é tudo bem relativizável, sabe? Mas o mais importante é quando a tela ela começa a substituir as boas oportunidades de desenvolvimento, né? Então, em termos de neurociência, a gente tem assim vários pilares, mas tem 3 que chamam mais a atenção. Com relação à competição por atenção, né? Então, uma criança, por exemplo, que fica ali sempre muito aquela tela caótica, né, já individualizada para ela, tudo que ela gosta, aqueles filmes, videozinhos rápidos, tudo aparece para ela. Então, está sempre correspondendo aos desejos, às vontades dela. Quando ela sai dali para poder prestar atenção em 20 minutos de aula, por exemplo, já é muito difícil, né? Então, essa competição pela atenção, essas estruturas cerebrais que precisam se dedicar à atenção para conseguir, então, ter aprendizado, elas vão ser impactadas. Também a questão do mecanismo dopaminérgico, né, igual a Patrícia falou, esses joguinhos, né, então acaba que o uso desses jogos constante, ele leva a uma espécie, né, um comportamento muito parecido com aquele de dependências comportamentais por outras coisas, né, como se fossem substâncias mesmo. Então, e a questão da janela de desenvolvimento. Então, criança e adolescente, né, é um período muito sensível para a gente conseguir desenvolver estruturas cerebrais de uma forma adequada para que ela consiga, então, ter todas as suas habilidades, né? As habilidades intelectuais, as habilidades de interação social, a questão motora. Então, o tempo, essa coisa do tempo, ele é bem relativizável, aí. É quando ele começa a substituir as oportunidades adequadas de desenvolvimento, né? As entradas sensoriais. Então, a criança vai ficar olhando aquilo ali, principalmente quando a tela que a gente chama de uso passivo, né? Então, a criança só fica ali recebendo aquele conteúdo, não interage, não consegue ter uma oportunidade de resolução de problemas, né? De aprendizado. A tela também, quando ela não tem uma mediação do adulto, né? Porque quando você tem a tela com a mediação do adulto, é mais uma oportunidade de interação com o adulto, e ele também para poder estar vendo o que a criança está consumindo em termos de conteúdo. Então, hoje já não é mais assim só o tempo de tela, mas é um padrão consistente. Quanto mais tempo de tela, maiores as dificuldades de atenção e maior a vulnerabilidade para questões emocionais. Então, ali, ansiedade, desregulação emocional, irritabilidade, depressão, infelizmente. Entendi. Tem algum público, Renata, que você acha mais de risco em relação principalmente a essas questões emocionais, com aumento aí de ansiedade, depressão, em alguma idade específica? Inclusive, assim, a pesquisa, professora, ela assim, me surpreendeu, sabe? Porque eu não imaginava, por exemplo, que crianças entre 5 e 8 anos pudessem apresentar sintomas depressivos, tal como a pesquisa mostrou, sabe? Não só no Brasil,
em vários, né, em todos os continentes, esses resultados apareceram durante as primeiras pesquisas que a gente realizou. Então, assim, eu achei bem impactante essa questão de crianças pequenas apresentarem depressão. Mas, assim, as idades que a gente vê maior vulnerabilidade, por exemplo, idades ali daquela primeira fase escolar, a gente percebe que as crianças desenvolvem mais problemas relacionados a transtornos de desatenção, uma maior hiperatividade e muita irritabilidade. Só um minutinho para a gente entender, você falou da primeira educação ali, você está falando de 5 a 10 anos? Em torno disso, antes da pré-adolescência. Quando a gente começa ali na pré-adolescência para a adolescência, aí já começa outras questões, porque aí vem a comparação, sabe? As redes sociais, elas têm um impacto muito grande, aí eles começam a comparar as vidas perfeitas de outras pessoas, porque na realidade, aquilo que a pessoa mostra ali cheio de filtro, não é o dia a dia dela, mas é o que aparece, e aí começa a comparação, que é muito importante, né? O que os pares têm, que o adolescente não tem. Então, assim, a gente tem idades em que eu percebi uma maior suscetibilidade. Embora a gente tenha esses outliers de ter aparecido depressão e ansiedade em crianças pequenas, né, até 5 anos, até 8 anos, mas nessa fase escolar, até os 10, o que a gente percebeu mais é a presença de questão de desatenção, de hiperatividade e irritabilidade, aquele baixo limiar de frustração. E à medida que eles avançam para a pré-adolescência e adolescência, aumentou a questão da ansiedade e depressão e também as questões relacionadas à autoestima e o comportamento de suicidalidade, né? A autoagressão e o pensamento suicida, e alguns, inclusive, com tentativas. Então, a gente pode separar por faixas etárias, de certa forma, só para ficar muito claro para o nosso público. Posso falar que a gente segrega o risco para a faixa etária. Então, você concordaria se eu dissesse que os pequenininhos, lá, os pré-escolares e lactentes, até entrar na escola pela primeira vez, ali com 4, 5 anos, nosso maior problema vai ser o atraso de fala e vai ser a desatenção. Para aqueles menininhos no período escolar, muito desatenção e pouca regulação. Hiperatividade. Isso. E para o nosso menino adolescente, né? Menino, menina e adolescente, a gente falaria aí dos riscos de um quadro mais claro aí de ansiedade, de depressão, já tendo risco aí, inclusive, de complicações relacionadas aí com a ansiedade, com a depressão, né? E o adulto jovem, você chegou a ver alguma coisa em relação aí ao adulto jovem, Renata, na sua pesquisa? Vi sim, vi coisas bem interessantes, inclusive com relação não só à ansiedade e depressão, né, quando a gente investigou a saúde mental, mas também com relação a comportamentos como se fossem aditivos mesmo, questão de muitas compras, né, desnecessárias, a questão da procrastinação, e uma coisa que está diretamente implicada àquela primeira fase, professora, que a senhora colocou, com relação à linguagem, né? Porque os pequenininhos, né, as crianças ali até 2 anos, 3 anos, antes deles desenvolverem, né, uma comunicação mais eficiente para estar ingressando na escola, né, na pré-escola, a gente vê muito essa questão da linguagem, a dificuldade do desenvolvimento da linguagem. E a gente percebe isso quando a gente investiga os adultos jovens, né, que em tese, né, inicialmente foi proposto ali até dos 18 aos 24 anos, e agora adultos jovens já estão se estendendo até os 30, e muitos deles já têm seus filhos, né? Quando a gente, por exemplo, vai para um hospital onde a gente tem ali a maternidade, que a gente pode avaliar como terapeuta ocupacional, né? A interação das mães, dos pais e dos bebês, né? Como que eles estão sendo conduzidos ali naqueles primeiros momentos, e o filhinho, às vezes, o irmãozinho ainda pequeno, que às vezes vai junto,
E também na unidade básica de saúde, né, que é aquela porta de entrada mesmo para as queixas com relação à saúde das crianças e dos pais, a gente percebe que aqueles pais que têm mais tempo de tela, as crianças também têm mais tempo de tela, eles demoram mais para desenvolver o brincar e demoram mais para desenvolver a linguagem. Então, quando a gente vai buscar essa base, a gente vê que o adulto, às vezes em resposta ao próprio FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora das redes sociais, ele está toda hora preso às redes sociais, ele não consegue fazer uma refeição que não esteja olhando às vezes as redes sociais, então ele não consegue estar em família e dar atenção devida à prole, né, aos filhos, tanto aos pequenos que precisam desenvolver a linguagem, né, e essa interação do adulto com a criança, né, dessa conversa, ela vai ativar áreas cerebrais que a tela passiva não consegue, né, e muitas vezes a tela passiva é que é usada, porque os pais precisam dar conta das suas tarefas, muitas vezes aquelas que foram procrastinadas, né, em função da tela, eles deixam essas crianças, às vezes, muito tempo na televisão. Recentemente, eu estava avaliando um bebê de 7 meses, que ele, em tese, já deveria estar conseguindo segurar um brinquedo com uma mão, a hora que você oferece outro, ele pegaria com outra mãozinha, bater um brinquedo no outro, bater na mesa, né, fazer uma interação. E eu percebi que a criança não sustentava o brinquedo na mão. Eu queria mostrar para a mãe, né, que a criança precisaria estar atingindo determinado marco do brincar, que estava comprometido exatamente por algum motivo. E aí eu perguntei quanto tempo de tela que esse bebezinho fica. Ele fica na tela, em tese, um bebê de 7 meses não era para ter esse tipo de contato, embora na pandemia foi flexibilizado pela Organização Mundial de Saúde, porque o isolamento social, às vezes a tela era o único meio, né, da família ter esse encontro, mas sempre mediado por um adulto. E a mãe falou, sempre que eu preciso fazer o almoço, etc., ele fica na televisão. Quanto tempo que ele fica? Fica mais de 1 hora, menos de 1 hora? Aí ela falou assim, eu acho que ele fica menos de 1 hora. Aí eu falei assim, você tem só ele? Não, ele é o 6º filho. Então é muito difícil para essa mãe, por exemplo, falar comigo que essa criança ficou menos de 1 hora para preparar todas as refeições do dia, conseguir colocar 6 crianças arrumadas para ir para a escola, etc., né? Então, a gente percebe que muitas vezes é subestimado o tempo que às vezes o pai coloca a criança numa tela para fazer suas atividades, né? Então, essa é uma questão também do adulto, isso que a gente percebeu, né? O adulto às vezes tem essa dificuldade de mensurar a quantidade de tempo que ele fica e o tanto que isso pode ser prejudicial, tanto para ele quanto para o filho em desenvolvimento, ainda que adulto jovem, né? E também essa questão da dificuldade da criança se desenvolver e a questão também de jogos, né? Os adultos jovens, eles estão com muito problema de dependência de jogos digitais, né? Às vezes eles deixam de fazer as atividades, viram à noite, no outro dia estão muito cansados, né? E isso está tendo um impacto grande. Às vezes, assim, a gente pensa em termos só de saúde mental, mas o sedentarismo, porque a pessoa no outro dia com um sono muito grande, uma fadiga muito grande, ela não vai ter aquela motivação para entrar em uma atividade física regular. Então, vira uma bola de neve, onde a pessoa, não, vou só relaxar aqui mais um pouco, aí maratona ali não sei quantos períodos da série, né? Não sei quantas temporadas de série. Então, para o adulto jovem, maratonar séries, jogos digitais, a procrastinação e a dependência de ficar olhando as redes sociais, aquela coisa do medo de ficar de fora, o medo também nas compras, né, que isso avança um pouquinho mais para frente, mas começa ali entre o adulto jovem também, de ter uma opção melhor de compra, porque aparecem muitas propostas de compra na internet, e aí à medida que ele tem essa grande quantidade de opções, ele cai naquele paradoxo, que ele tem uma paralisia decisória, ele não consegue se decidir,
tanto pelo que comprar, quanto pelo que fazer, qual decisão tomar. Então, isso impacta em outras coisas na vida também, em termos de decisão de emprego, em decisão de profissão, em decisão de parentalidade mesmo, né? Se quer constituir família, etc. Porque pode ter uma opção melhor e aí ele vai estar perdendo. Então, o que eu percebi também com relação aos adultos é isso. Então, Renata, você está dizendo que o adulto jovem ele tem problemas de relação interfamiliar, ele tem um problema de saúde mental, de fadiga, de procrastinação, podendo chegar até uma compulsão por compras e tudo mais relacionado a esse tempo de tela. E quando esse adulto jovem já tem uma família, ele também, esse aspecto que está com ele, com o uso de tela dele, reflete diretamente nessa criança que tem uma dificuldade também de comunicação entre esses pais, por não ter essa troca de conversa e esse tempo de troca familiar mesmo, de relação familiar, que está sendo trocada pelas telas. É isso, né, que você está trazendo? Exatamente. E como o adulto, né, ele não tem quem diga a ele, olha, você está exagerando, porque o adolescente, né, a criança, a gente consegue regular, né, em tese. Mas o adulto, ele tem essa dificuldade maior de conseguir perceber, né, que ele pode estar sendo a causa dos problemas dele e às vezes também das crianças. Patrícia. Em tese, né? A gente consegue regular em tese, né, Ana? Assim, Patrícia, me conta uma coisa. Como que é esse controle de conteúdo? Como que é essa história da vida como ela é, né? Patrícia é um exemplo de mãe que precisa trabalhar, precisa prover sustento, precisa administrar o tempo, e que vai ter todas as dificuldades para administrar, né? Menino, cachorro, papagaio, vida, sustento, deixar os meninos bem inteiros, né? Como que isso se dá, Patrícia? Quais são os desafios da tela nesse cenário? E antes de você responder, Patrícia, a resposta da Débora, eu queria entender quando que você identificou que estava tendo um problema entre essa relação e depois como que dá essa relação no dia a dia, como que você consegue administrar essa relação no dia a dia? A princípio, né, eles entendiam, com pouco tempo de tela, eles entendiam que tinha que diminuir, que diminuir. E aí surgiram as frustrações, né? E também eles entendiam que a espera também. Mas depois, com o aumentar da tela, né, que a gente vai ficando muito sobrecarregado e a gente vai deixando acontecer, aí eu comecei a observar que eles ficaram mais estressados, o Samuel chorava muito e com muita preguiça também, falta de interesse. Que idade que Aí tinha o Samuel nessa época, ele tem Patrícia? 9. Não, no Agora ele tem início, 9. Isso, no início. o começo foi com uns 6 anos, mais ou menos. E agora ele já tem 9 e eu consigo administrar mais, né? Com as coisas que eu busquei, que são os projetos, né? E com isso, Samuel está mais calmo. Então, uma parcela das coisas é ocupar os meninos. A Renata falou um pouco dessa história de que tem um deslocamento do tempo, né? Então, acaba que a gente desloca para a tela o tempo que a gente usaria com outras coisas. E aí a gente acaba não fazendo coisas. Então, é importante a gente trabalhar aí com um quadro de horários, né? E que a gente mesmo, né, tem o nosso tempo. Olha, tudo bem, todo mundo pode ter alguma tela, né? Desde que seja aí maior do que 3 anos, existe algum tempo de tela. Mas quanto é o tempo de tela? Que tipo de tela, né? E qual que é a nossa relação com esse processo de tela, né? Na verdade, hoje em dia é impossível não existir tela em vidas infantis, adultas, para idoso. Renata achou uns dados muito interessantes, que às vezes é até benéfico, faz com que as pessoas se conectem, então assim, permite que as pessoas, se sintam menos sozinhas, que é um problema dessa temporada, né, Ana? Uhum.
E aí a gente tem que estruturar essa história. Como que funciona essa história de quadro de horários, Renata, de organizar aí quanto tempo de tela para cada um e que tipo de tela, né? Assim, já que a gente vai admitir que as pessoas vão usar a tela porque é impossível não existir tela, o que é razoável? O que é uma boa escolha, né? Já que a tela está aí. Então, até eu queria ter ouvido da Patrícia, porque é importante, né, a gente saber, por exemplo, alternativas, porque às vezes pais mais engajados, que já, né, tiveram o clique de que as telas podem estar roubando oportunidades de desenvolvimento, ou até mesmo porque a imposição do comportamento da criança levou a gente a buscar, né? Eu queria saber, antes de responder, professora, se a Patrícia ela tem alguma estratégia para ver se bate com as coisas que eu fui percebendo na pesquisa. Eu procuro, igual eu falei, né, dos projetos, eu tenho projeto de bola, tenho natação, coloco em inglês. Então, eles têm um projeto de entregada na escola. Foi essas estratégias que eu fui vendo e colocando para eles ficarem mais tranquilos, né? Que os dois não dá para. Eu tenho 2 filhos, os dois não dá para ficar perto. Aí eu coloquei estratégias diferentes, horários diferentes para um ir para um canto e o outro ir para o outro. E aí, essa interação eu vi que eu tive resultado, muito bons resultados. Porque aí eles estão trabalhando, né, as suas mentes de forma, né, positivas e que eu tenho bons resultados. E deixa eu só te contar, Ana, assim, se a Patrícia ficar incomodada, ela me corrige. Mas hoje, Ana, eu falo que ela é um espelho da nossa sociedade, porque ela é mãe single, né? Então, assim, é ela quem é o principal cuidador das crianças. Ela sustenta a casa, então Provedora. é a provedora principal da casa, né, Patrícia? Então, assim, é um reflexo daquele quadro que a gente vê do IBGE, né? Um Brasil sustentado pelas mulheres que assumem cada dia mais esse papel de chefe de família e que toca e, ao mesmo tempo, tem que cuidar da parcela educacional das crianças, da parcela emocional das crianças e da parcela financeira também. Então, eu acho ela um exemplo, né, de força, de resiliência, né, Patrícia? Já vi a Patrícia em muitos momentos. E aí ela é um exemplo de resiliência, né? Assim, ela reinventa o formato muito em torno dessa parentalidade, né, Patrícia? Assim, por causa dos meninos, ela dá o jeito dela, né, Patrícia? Assim, faz. Tudo que ela me coloca para fazer, eu vou lá no outro período, já fiz. Entendeu? Eu ando em obediência, doutora Débora. Patrícia, eu fiquei com uma curiosidade. Você falou assim: não, eu não deixo eles juntos, eu deixo cada um do lado. O que não funcionou que você escolheu essa estratégia de deixar eles separados? E que idade eles têm? Um tem 9, que você disse, o Samuel, e o outro 11. 9 e 11 anos. Só que as idades já não estão batendo muito para estilos de desenhos, As né? necessidades, entendi. Ele gosta de jogo, o outro não gosta. Aí Interesses. é um atrito constante. E aí o Gabriel quer mais joguinho. E aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou ver se dá para colocar o Samuel. Eu coloquei na bateria e no inglês. Aí o Samuel não quis a bateria. Aí eu coloquei o Gabriel na bola. Eu tentei na bola também o Samuel, mas ele é muito preguiçoso. Aí ele não quis a bola. Eu fico tentando fazer estratégias. E aí agora eu já vi que ele gosta mais do inglês. Aí ele saiu da bateria e só quer ficar no inglês. Um é mais corporal e o outro é mais mental, assim, os E interesses? Samuel é mais mental. Ele gosta de brincar, ele gosta de fazer jogos. Você trouxe aqui, Patrícia, uma questão muito importante, é de entender cada criança como cada criança. Cada uma tem as suas Eu estudei potencialidades, né? muito para E isso, isso, sabe? isso é, Eu sou muito observadora. isso é muito importante, né? Para você conseguir trazer estratégias que funcionem para cada uma delas, né, Eu quero Renata? que eles sejam felizes, né?
Porque eu peguei o Samuel um tempo muito difícil para ele, que ele estava sofrendo muito, e aquilo para mim estava angustiante. E ao mesmo tempo eu observei o Gabriel também, que eu estava dando mais atenção para um do que para o outro. Então aí eu coloquei assim, não, eu tenho que mostrar, dar essa atenção para ele. Aí eu coloquei na bola, eu vou na bola. Aí eu coloquei o pai para levar na bola para ver se, né? Me ajuda também, porque fica pesado tudo, né? Eu não consigo tampar todos os buracos. E com isso eu tenho recebido muitos resultados. Com esses 3 anos que eu estou lá com a doutora Débora, ela tem me dado uma visão muito ampla disso e eu consigo administrar isso. Agora você vai precisar só não ter culpa, viu? Não, eu não Claro vou que mais. a parcela mais Eu não difícil da vou mais. maternidade é a gente entender que a gente é a mãe que a gente consegue ser Consegue. naquele momento. Então, Eu assim, às não vezes tenho. a gente precisa dar atenção diferente para um e para outro, simplesmente porque um vai precisar mais da gente e é Ontem mesmo eu estava limitado, Um né, o que a período, gente né? consegue, né? ontem mesmo eu estava num balé, né? E eu sempre levava eles, mas eu gosto da cultura, entendeu? E aí ontem eles falaram assim: ah, mamãe, isso é para menina, mas só que tem uma história atrás disso. Eu levo para a cultura, para eles saberem respeitar, que ele tem que levar. Eu explico para eles: vocês têm que levar suas namoradas, você vai ter que levar a mamãe para o teatro. Tem coisa que você não gosta, mas que você vai ter que sujeitar aí para agradar o outro. Então eu coloco muito isso para eles. Aí ontem eles não quiseram ir comigo, mas eu vou então, se vocês não querem. Aí eles, nossa, mas você não tem que ir, você tem que ir. É tudo machista, né? Dois machistas. Eu falei assim, eu vou. E se vocês quiserem, você vai ficar com seu pai. Então eu coloco bem claro isso e seja dura com eles, porque tem que ter limite. Eles têm que saber respeitar o papel de mãe, que senão eles vão querer me dominar, entendeu? Como homens. Então eu já descartei esse papel deles, que eles não têm esse poder sobre mim. Eles vão ser cada dia melhores, né? Assim, sabendo que todo mundo tem limite, né? Sim. Nós todos. E o que a literatura conta, Renata, aí, com o papel das telas, o que a gente pode deixar, o que é menos pior, o que seria até bom dentro do nosso cenário? Qual que seriam boas escolhas dentro desse universo de telas? Então, eh, tem muito aquela coisa de uso passivo e uso ativo, né, então, o uso passivo é quando você fica ali rolando feed ou quando você fica só exposto a vídeos, né, sem a interação. Agora um uso ativo, só da gente falar o que que a gente faz quando fala de uso ativo, a gente já imagina o tanto que ele é melhor para o desenvolvimento, né, das crianças, adolescentes, das pessoas em geral. Por exemplo, você pode produzir conteúdo, você pode criar, programar, resolver problema, né? Então, quando você tem esse tipo de interação, e que às vezes é uma tela que eles chamam de educativo, um conteúdo educativo, mas não está relacionado às vezes só à escola, né? Porque a escola às vezes oferece conteúdo educativo por meio de tela. Né? E o ideal é que seja esse tipo de conteúdo educativo, de criação, né, de programação, de resolução de problemas. Isso você tem um upgrade cognitivo. Né? Você tem uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades cognitivas, de resolução de problemas, de planejamento, de controle inibitório, de atenção, atenção sustentada, né? Então, esse tipo de tela, que a gente chama de uso ativo, e ele podendo ser, por exemplo, até educacional, né, educativo, são telas que a gente percebeu que dentro de um uso, né, que não tenha um tempo grande, olha, Renato, mas o conteúdo é tão legal, por que não pode ser um tempo grande? Porque a gente tem uma estimulação sensorial dedicada a um determinado tempo para que sobre tempo da rotina da criança, do adolescente, para que outras estimulações sensoriais também possam exercer os seus benefícios desenvolvimentais naquele cérebro em formação, né? Então, assim, esse tipo de tela, ele é melhor avaliado pela literatura. Já a tela para entretenimento, que é bacana, né, que é um desenho, etc., um joguinho, ele é muito, às vezes, caótico, né, coisas que acontecem em desenho que a gente não consegue ver na realidade da criança, né,
criança não consegue transferir aquilo. Eu lembro quando os meus meninos gostavam de joguinho de videogame de skate, o skatista caía, a perna dele saía para um lado, sangue para o outro, e 2 segundos depois ele já estava de novo no skate, andando, e eu, crianças, pelo amor de Deus, não é isso, se isso acontecer com vocês, vocês não vão sair de novo andando nesse skate, né? Então é uma coisa fora da realidade, às vezes caótica, personalizada, então só vem mais do mesmo daquilo que a criança gosta. Então, o entretenimento, a tela para entretenimento, o ideal é que ela não passe de um determinado tempo mesmo. E se a tela for para estudo, né, não tem problema se ela se estender um pouco mais, porque a tela para estudo e trabalho, as pesquisas mostraram que ela tem um potencial de desestabilizar a saúde mental muito menor do que a tela para entretenimento. A tela para entretenimento, ela tira, desestrutura, né, essa oportunidade da criança de desenvolver o raciocínio, desenvolver a questão de habilidade cognitiva, e também ela deixa a criança mais vulnerável, né, à desregulação. Então, o limiar, a frustração, ele fica muito baixo, né? Aquela questão dopaminérgica mesmo, né? Que ela tem umas recompensas ali muito intensas, e o mundo fora daquilo ali para ela fica chato. Então, a questão do entretenimento é importante, mas ele tem que ser o mais regulado. Então, por exemplo, no caso de quem gosta do entretenimento para maratonar série igual um adulto, para joguinhos de videogame igual uma adolescente, ou as redes sociais, as crianças que são os desenhos, às vezes os vídeos rápidos, esse tipo de conteúdo é o que a gente precisa regular mais em termos de tempo, porque eles têm uma carga de recompensa muito grande e tem um impacto na saúde mental e cognitiva muito maior. Então, a gente não precisa, por exemplo, né, ter um pânico da tela, por exemplo, para estudo, porque já está comprovado cientificamente que as telas para estudo, elas vão elicitar respostas de saúde mental muito mais brandas, né, de problemas de saúde mental, do que as telas para entretenimento. Então, para trabalho e estudo, no caso do adolescente, jovem, adulto, que quer fazer uma graduação, que uma parte é online, por exemplo, e precisa trabalhar com tela durante o dia, ele não precisa ter esse pavor, né? O que ele precisa é prestar atenção nos momentos em que ele fica muito tempo na internet, fazendo compras, o adulto de meia idade também, compras desnecessárias, o idoso, né, que a gente percebeu também que desenvolveu nomofobia, que é o medo de ficar desconectado por meio do celular, né? E eles são muito mais vulneráveis a golpes, né? A compras falsas, a amizades, romances destrutivos de golpistas, né? Então, esse tipo de conteúdo ele vai ter uma consequência pior, né? Esse tipo de conteúdo aí da internet, o vício em compras desnecessárias, a falta de controle, de regulação em termos de idosos e de adultos de meia idade. Para os jovens adultos que estão ali na fase produtiva, essa questão do gerenciamento do tempo, essa questão da rede social, da comparação, do medo de perder as coisas bacanas que outras pessoas estão tendo. O adolescente também o conteúdo é muito importante com relação à rede social. Alguns grupos, né, que incentivam moças, meninas, por exemplo, a fazer aquelas dietas, e se elas não conseguem cumprir os passos daquelas dietas, elas têm que se automutilarem e pagar alguma coisa, né? A questão do cyberbullying também para os meninos, que é muito presente quando a gente fala de jogos. Então, a tela para entretenimento, ela é o tipo de tela mais prejudicial para a saúde mental e para o desenvolvimento adequado das habilidades cognitivas. A tela para estudo, quando ela é interativa, né, é uma tela que pode agregar em habilidades cognitivas em todas as idades, né? É claro, respeitado, né, que a criança pequena, o ideal é que ela não tenha contato, e mais coisas que a família pode fazer, por exemplo, né? Então, o co-uso, usar junto, ele é muito bom,
né, o co-uso, previsão de horário para poder parar aquela barganha de, vou te dar isso aqui, mas eu já tenho direito a meia hora, porque eu fiz aquilo que você mandou, eu coloquei o lixo na rua, então eu tenho direito a 1 hora. Então, colocar a previsibilidade de horários, né, uma rotina, para que não comece a virar moeda de troca, né? Momentos também livres de tela da família, né? E isso é importante para todo mundo. Então, no momento da refeição, no momento de um chá da tarde, de um café, os coleguinhas, coisas que eu lembro que os meus meninos gostavam muito de trocar, por exemplo, montava barraca em vez de acampar, colocava uma barraca na sala, sabe? Antes de eu conseguir comprar uma barraca, eu fazia de cobertas mesmo, sabe? Então, arrastava cadeira e mesa e colocava aquela coberta, e ali era a nossa casinha, nossa barraca, nosso acampamento. Então, ali não tinha computador, porque a gente estava na floresta, a gente estava não sei o quê, vamos ver se a gente consegue arrumar comida. Aí conseguia uns biscoitos e tal. Então, a gente precisava e pode, né? Arrumar alternativas para que a criança enriqueça a vida fora da tela. Então, Renata, resumindo, trazendo aqui um exemplo bem simples para que todo mundo entenda, menos Instagram e talvez mais Duolingo. É isso, né? A gente trabalhar menos com o que só é informação, 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 e que não nos leva a pensar, e priorizar o que a gente consiga interagir e trazer um conhecimento para a gente, né? Exatamente. Esses 2 exemplos que você deu são bons, né, mas nós temos joguinhos também, né, que, os idosos podem fazer jogos de memória, etcétera, além da interação que diminui a solidão para eles, né, e melhora a saúde mental. O ideal é isso, é a gente escolher um bom conteúdo, a gente ter um tempo limitado e enriquecer a vida fora da tela. Tô achando que a Renata tá querendo menos tela ainda, viu? Nem Duolingo, viu? Tô achando que ela tá querendo analógico. Mais vida real, né, Renata? Mais vida real. Se Mais teste a tete. possível. Se possível, né? Porque do mesmo jeito que nós ganhamos esse substrato neuroanatômico, essa estrutura maravilhosa que a gente tem ao longo de muitos anos, né? À medida que a gente para de exercitar determinadas entradas sensoriais e a parte motora também, pensando assim a muito longo prazo, eu tenho muito receio, né, que a gente comece a perder. Então, eu vou dar só um exemplozinho prático. Eu estava atuando num CTI de neonatologia, né, onde os bebezinhos precisavam aprender a sugar, ali os prematuros. Então, as mães, a cada momento das mamadas, elas compareciam, né, ao CTI e elas não podiam usar o celular. Então, eu ajudava ali naquele primeiro momento, né, daquela co-ocupação entre mãe e filho, a parte da alimentação, e aí eu falava, já tem quanto tempo que o seu bebê está sugando? Enquanto eu fui olhar a outra mãe. Eu acho que já tem uma meia hora. Isso foi coisa assim de 5, 8 minutos. E à medida que eu comecei a aprofundar nessa conversa, eu percebi que as mães não sabiam olhar a hora no relógio de ponteiro, era só no celular. Como elas eram proibidas de pegar o celular, as mães de 15 anos, as mães de 20 anos, elas não sabem olhar a hora no relógio de ponteiro. Então, quando eu falo para a gente tentar enriquecer a vida fora da tela, quanto menos, é exatamente para poder a pessoa ter a oportunidade de ativar áreas do cérebro e depois de conseguir se haver com tudo que precisa, se algum dia faltar a energia, faltar a internet, faltar o celular, né? A gente está caminhando aqui para o final. Eu queria terminar com você, Patrícia. Se você tivesse assim um conselho simples para outras famílias, o que você falaria em termos de manejo das telas, assim, que faz mais sentido dentro da sua casa? Aí eu acho que é a presença, sabe? Eu acho que a presença é tudo. É igual eu levo os meus meninos para a igreja, esse tempo é maravilhoso. Essa presença de estar brincando ali com eles, de estar fazendo uma caminhada até o projeto, trocar ideia, trocar experiência, como que está sendo na escola, procurar a envolver no mundo deles. Porque muitas das vezes muitas mães, né, saem andando e deixam o menino para trás,
mas sim caminhar junto com ele, mostrar o caminho junto, aonde que ele tem que andar, que é errado, que é certo. E as pessoas estão igual o Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Mas os filhos da gente têm que caminhar junto e a gente mostrar para eles que essa presença é o fundamental para a vida deles e para mostrar esse caminho que é um lado positivo da vida. Perfeito. Que conversa mais gostosa, gente. Muito obrigada. Hoje a gente entendeu que a tecnologia está aí, a gente não pode sair dela, mas que a gente precisa estar atento, estar presente junto com os nossos filhos para que essa tecnologia seja uma ferramenta positiva e não mais um fator de criação de problema dentro da nossa casa, né? Então a gente entende que quando a gente consegue unir ciência, cuidado e realidade, a gente consegue criar relações digitais realmente seguras e que tragam benefícios para o cognitivo dessa criança, né? Para o aprendizado dessa criança. Alguém quer fazer alguma finalização nesse nosso tema para a gente caminhar para o final? Depois desse comentário, diga, Renata. Eu gosto sempre de lembrar a questão do algoritmo, sabe? Porque muitas vezes essa coisa de você busca qualquer conteúdo e aí aquele conteúdo ele começa a retornar mais do mesmo. Então, o ideal é que assim a gente não culpabilize tanto a pessoa ou os pais ou a criança, porque as telas elas já foram pensadas para o engajamento. Né, é o mercado da atenção. Cada 30 segundos de atenção que você tem ali naquele site sem sair daquilo ali, contabiliza muito para eles. Então, que as plataformas, né, elas possam ter alguma responsabilidade na criação desse algoritmo e que nós possamos também tomar consciência disso e poder cobrar, né? Para que ele não seja tão escravizante, assim, a pessoa não fique tão presa só aquele tipo de conteúdo, mais do mesmo. Então, que é uma coisa muito maior, né? Que é o algoritmo e a plataforma, e as discussões mundiais, elas estão caminhando para isso, para tanto regulamentar essa questão de celulares e conteúdos amigáveis para cada idade, a partir de um determinado momento, poder realmente possuir um celular e uma conta, e que essas plataformas possam ser responsabilizadas por essa criação tão devastadora, às vezes, da saúde mental por conta desse mercado da atenção. E também tão sutil quantas coisas fúteis, né, que estão programando. Então, eu acho que precisava de funilar isso para diminuir essas coisas fúteis que estão colocando. A gente já caminhou um pouquinho com a lei, né? Então, acho que é apontar essas próximas diretrizes, né? Do que mais que a gente precisa para poder fazer ela funcionar melhor a serviço do bem de todo mundo. Certo. Perfeito. Obrigada, meninas. Chegamos ao final de mais um episódio do Neurovila, o podcast do Neurotech R, um espaço para a gente transformar temas profundos em conversas acessíveis e compartilháveis. Se você gostou desse episódio, siga o Neurovila na sua plataforma preferida. Envie esse episódio para alguém que pode se beneficiar e compartilhe suas perguntas com a gente. Até a próxima!